Beast Wars foi uma série animada lançada em 1996 para divulgar a nova linha de brinquedos baseados nos Transformers da Hasbro. O desenho chamou atenção pelo seu visual totalmente criado em computação gráfica e uma grande inovação para a época, mas também possuía histórias mais adultas e profundas do que a maioria das animações anteriores. Apesar de ser lembrada com carinho por muitos fãs, Beast Wars foi uma das temporadas mais controversas de Transformers e tem um monte de curiosidade bacana envolvendo esse período. Vamos falar sobre algumas delas nesse vídeo. Beast Wars mostrava a guerra entre os Maximus, liderados pelo Optimus Primal, contra os Predacons, comandados pelo Megatron. Mas apesar dos nomes, esses não são os mesmos Autobots e Decepticons que a gente conhece. Na verdade, essa história se passa muitos anos no futuro, quando o grupo liderado por Megatron conseguiu roubar o disco dourado de Cybertron, um artefato que continha diversos conhecimentos e entre eles a localização da maior fonte de energia da galáxia, combustível necessário para o Megatron levar adiante o seu plano de dominação universal. Acontece que durante a fuga, os grupos acabam passando por um buraco de minhoca, o que os transporta no espaço-tempo até a Terra primordial. A mesma Terra onde agora sim os Autobots e Decepticons que nós conhecemos já estavam adormecidos há milhões de anos e demorariam outros milhões de anos para despertar. Apesar de em um primeiro momento eles pensarem que esse não era o lugar onde queriam chegar, o planeta também estava repleto de energon, só que em uma forma bruta que deteriora o corpo robótico dos Transformers. Por isso, eles precisam assumir as formas dos animais do local para evitar a exposição ao energon da atmosfera. E assim surgem os Beast Wars com esse visual que a gente conhece. A nave dos Maximus carregava diversos Transformers em estado de suspensão, e quando Optimus Primal percebeu que eles cairiam na Terra, decidiu liberar todas as cápsulas na atmosfera, para que elas não fossem danificadas no impacto e eles retornariam para recuperá-las depois. Isso deu uma excelente desculpa para os roteiristas, já que toda vez que eles queriam introduzir um novo personagem, era só fazer ele cair do céu, literalmente. O que era ótimo para Hasbro, já que como a ideia do desenho era ser um comercial gigante para os seus brinquedos, quanto mais modelos diferentes, melhor. Inclusive, a ideia original era que os líderes das equipes, Optimus Primal e Megatron, tivessem 4 formas cada um, 2 versões robóticas e 2 versões animais. Mas essa ideia foi deixada de lado porque isso elevaria muito os custos da produção, que não foi nada barata, sendo que a primeira temporada já custou 18 milhões de dólares. Mesmo assim, esses brinquedos foram vendidos pela Hasbro. Então, versões do Optimus Primal morcego e do Megatron crocodilo eram encontradas nas lojas, apesar delas nunca terem sido exibidas no desenho. Isso também explica como o Optimus Primal era um dos poucos Maximus capazes de voar mesmo em sua forma robótica, já que os propulsores eram um resquício da sua forma como morcego. Mas os membros mais marcantes das equipes estavam presentes desde o começo da história. Do lado dos Maximus temos o líder Optimus Primal, que assume a forma animal de um gorila e apesar da sua força bruta também é um excelente estrategista. Seus principais aliados são o Cheetor, o mais imprudente, jovem e divertido da equipe que sempre coloca o grupo em enrascadas, mas também sempre prova o seu valor. Ele se transforma em um guepardo, que também é conhecido como Cheetah, e daí vem o seu nome. Cheetor é um dos melhores amigos do Rat Trap, que não por acaso se transforma em um rato, já que a sua personalidade é um pouco mais, vamos chamar de diplomática para não dizer covarde. Ele prefere ficar de fora dos combates, mas quando precisa partir para ação tem um arsenal de armas e bombas à sua disposição. Assim como Rhinox, que na verdade é o melhor dos Maximus. Rhinox é um exímio lutador, além de ser o mais forte e inteligente da equipe. Muitos clamam que ele deveria ser o verdadeiro líder da equipe em vez do Optimus Primal, mas até nisso o cara é superior e não se importa em não ter a liderança. Outro membro bem conhecido da equipe é o Dinobot, que começa o desenho como um Predacon, mas logo percebe que está do lado errado da história e se une aos Maximus. O interessante é que mesmo passando pro lado dos heróis, o Dinobot tem uma moral mais inclinada pro vilanesco, então ele fica naquela área cinzenta em que tem atitudes heróicas, mas muitas vezes a motivação por trás disso é bem mais pessoal do que benevolente. Um comportamento que dificilmente nós víamos nas animações
animações da época. E já que nós falamos dos Predacons, vamos ao líder deles, Megatron. Como eu falei no começo do vídeo, esse não é aquele Megatron que nós conhecemos. Na verdade, ninguém sabe o verdadeiro nome desse vilão. Ele decidiu se chamar assim justamente em homenagem ao lendário Decepticon Megatron, mas assim como o original, também é um criminoso implacável, muito inteligente e com o anseio de governar o universo. Ele assume a forma de um Tiranossauro Rex justamente para demonstrar fisicamente como é o maior dos predadores. Ao seu lado temos personagens tão carismáticos quanto os próprios Maximus, por mais que eles sejam vilões. Alguns deles são Waspinator, Scorponok, Tarântulus, Inferno e, é claro, o Terrorsauro, com sua voz inconfundível. O Energon está sendo absorvido diretamente pela minha superestrutura. Nunca senti tanta força! Eu sou invencível! Inicialmente, a ideia era que Beast Wars se passasse em um universo à parte da série original dos Transformers. Mas os próprios fãs começaram a fazer associações entre as séries e os produtores decidiram levar isso adiante. Assim, a segunda temporada passou a reintroduzir e desenvolver elementos que haviam sido apresentados nas primeiras gerações dos Transformers. Inclusive, no começo do desenho, o Optimus Primal fala sobre uma grande guerra, o que os fãs logo associaram com a Grande Guerra de Cybertron, envolvendo os Autobots e os Decepticons. Mais tarde, os roteiristas afirmaram que nem sabiam de que guerra estavam falando, eles só colocaram essa fala ali para criar a impressão de que havia um contexto mais profundo na relação entre os Maximus e os Predacons. Mas apesar de retomar alguns elementos das primeiras gerações de Transformers, Beast Wars também foi responsável por introduzir ideias que se tornariam importantíssimas para a mitologia da franquia. A série foi a responsável por introduzir o conceito do Allspark e das protoformas. Protoformas são as versões primordiais dos Transformers, ou seja, o corpo que todo Transformer tem antes de copiar a aparência de alguma coisa. E o Allspark é a centelha divina, responsável por criar a vida entre os Transformers. Algo semelhante a esse conceito foi apresentado na série dos Transformers de 1984, onde a centelha funcionaria como a alma dos Transformers e o Optimus Prime guardava dentro de si a centelha conhecida como Matriz, que poderia dar vida a outros Transformers. Mas essa ideia não chegou a ser desenvolvida e isso só foi trabalhado verdadeiramente em Beast Wars e principalmente na sua sequência Beast Machines. Por falar em sequências, Beast Wars teve um total de 52 episódios exibidos em 3 temporadas. E depois disso deu lugar a Beast Machines, que apesar de possuir um visual bem mais polido em relação ao seu antecessor, não fez tanto sucesso quanto o desenho anterior. Beast Machines teve apenas 2 temporadas com um total de 26 episódios, e a principal reclamação dos fãs foi a repetição de plots e transformar alguns dos personagens mais amados de Beast Wars em vilões. Mas talvez uma das coisas mais bizarras de Beast Wars seja a sua chegada ao Japão. O desenho sofreu uma série de modificações para ser apresentado na televisão japonesa. Os Maximus foram rebatizados para Cybertrons e os Predacons para Destrons. Várias vezes os personagens quebravam a quarta parede e conversavam com o espectador para fazer piadinhas bobas, como situações em que o Optimus Primal ficava perguntando onde estavam suas bananas e o Hatch Trap ficava cheirando a câmera. O Tarântula foi transformado em uma personagem feminina e a iRazor se tornou um Transformer masculino. Mas isso gerou uma situação bizarra, já que a iRazor e o Tigatron eram um casal. Na versão japonesa, a relação entre eles foi trabalhada de modo que o Tigatron se tornou um guardião protetor, enquanto o iRazor era um jovem aprendiz. Aliás, o Tigatron também teve a sua personalidade modificada. Ele agia como um samurai e as suas falas eram bem formais. Apesar de ser considerado uma desgraça entre os fãs mais assíduos, essa versão fez muito sucesso entre as crianças e rendeu 3 continuações que só foram exibidas no Japão: Beast Wars 2, Beast Wars Neo e Beast Wars Metals.
Essas sequências expandiram muito mais o contexto do desenho e até mesmo abordaram algumas batalhas contra o Unicron, o deus destruidor dos Transformers. Nós já mencionamos que muitos dos Predacons eram bem queridos entre os fãs, e um dos mais amados era o Waspinator. Foi a sua personalidade abobalhada que conquistou os fãs, mas originalmente ele seria um guerreiro habilidoso e letal. Acontece que, como já haviam grandes lutadores do lado dos Predacons, os produtores acharam melhor introduzir um personagem que funcionasse como alívio cômico. Só que isso desagradou os roteiristas, porque eles não faziam a menor ideia de como trabalhar a personalidade do Waspinator, e por isso ele foi transformado em um bobalhão. Mais do que isso, o ódio pelo personagem era tão grande que o Waspinator era triturado, esmagado, atirado, queimado em praticamente todos os episódios, já que o que os roteiristas queriam era se livrar dele de uma vez por todas. Mas isso só fazia o Predacon ser ainda mais adorado e ele sempre tinha que retornar. Mas quem não teve a mesma sorte foi o Dinobot. O personagem se sacrificou para destruir o disco dourado e impedir que Megatron conseguisse alterar a realidade para impedir o surgimento dos Autobots e, consequentemente, dos Maximus. Mas por mais que tivesse aquela natureza ambígua que eu já comentei, o Dinobot é certamente um dos personagens mais amados, não só de Beast Wars, mas de toda a franquia Transformers. E não é para menos. Várias das falas e situações em que o personagem era colocado foram inspiradas nas obras de William Shakespeare, principalmente Hamlet. Depois de sua morte, o Dinobot foi clonado pelo Megatron e trazido de volta à vida com a centelha do Rampage, tornando-se mais uma vez um Predacon. E eu digo mais uma vez entre aspas porque esse Dinobot não é o mesmo personagem que nós conhecíamos. Apesar de ter sido criado a partir das células do Dinobot original, o Dinobot 2 é um Predacon totalmente diferente. Mas no roteiro de um episódio que não chegou a ser produzido, o Rat Trap encontraria alguns dados do Dinobot gravados na nave dos Maximus e tentaria transferir essas informações para a memória do Dinobot 2. Ele até conseguiria se comunicar com seu amigo durante um certo tempo, mas no final das contas o experimento daria errado. Os produtores acharam melhor não levar essa ideia adiante, já que isso podia confundir o público e o tom do episódio era muito sombrio. Mas esse episódio explicaria porque no final de Beast Wars, o Dinobot 2 começa a recuperar as memórias do Dinobot. Mas aí você pode estar se questionando, pô, legal, Beast Wars marcou a minha infância e é legal relembrar. Ou então, nunca tinha ouvido falar desse desenho, mas achei interessante. Só que por que o Maidana tá falando disso? Bom, depois do sucesso de Bumblebee, a Paramount tirou o Transformers 6 do seu calendário, e muita gente pensou que era porque ela utilizaria o filme como uma espécie de reboot para nova leva de filmes dos Transformers. Acontece que novos rumores indicam que a Paramount pretende levar adiante os Transformers com 2 novos filmes, um que de fato seria a sequência de Bumblebee e outro que adaptaria Beast Wars. Então tem uma chance do desenho ganhar vida nas telonas. Caso você não se lembre ou não tenha chegado a ver, uma versão do Optimus Primal Gorilla chegou a ser cogitada para Transformers 5, então é bem provável que o estúdio já esteja com essa ideia engatilhada há algum tempo. O que vocês acham? Será que vai dar certo? Será que tem tudo para dar errado? Eu não sei, mas confesso que fico muito ansioso se isso realmente for verdade. Beast Wars foi o meu primeiro contato com a franquia dos Transformers e eu lembro do desenho com muito carinho, principalmente por causa dos gráficos que tinham uma cara de videogame e eu pegava o controle do meu Super Nintendo e fingia que estava jogando Beast Wars. Ah, como eu era um retardado. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e no meu perfil do Instagram também, @MaiDanaLH. É isso, Legionários, e maximizar no impacto e eles a recuperassem das produções. História e se une como os assim Beast Wars para uma bom, depois do